Talvez esse seja um dos meus grandes erros / defeitos. Eu vivo muito pelo PJ. Eu nunca fiz compras de coisas que eu não pudesse comprar 10 vezes, por isso que é a regra do 10x. Pegar a primeira pergunta, e eu já vou estar enviando aqui para nossa digníssima editora, para eu não esquecer, que é do... Pera aí. Pergunta do O Baltezão. Baltezan. Sobre a regra do 10x. Tu deve ter sido... Tu teve algum start para esse pensamento ou foi algo automático? Para quem não viu esse vídeo, pessoal, a regra do 10x que ele está falando foi uma regra que eu trouxe a nível de consciência financeira, que eu falei acho que num vídeo de treino de dorsal, mas ficou até um vídeo separado para vocês no canal. A regra do 10x é basicamente o que, pessoal? Ao longo da minha vida, em termos de gestão financeira, de gestão de dinheiro, eu nunca fiz compras de coisas que eu não pudesse comprar 10 vezes, por isso que é a regra do 10x. Então se eu quisesse comprar uma camiseta de 100 reais, eu precisaria ter 1.000 reais para poder comprá-la. E foi dessa maneira que eu fui gerindo a minha questão financeira e eu sempre tive um pé no chão muito forte com essa questão de não se deixar iludir por dinheiro entrando na conta. Porque esse eu vejo que é um grande problema da maioria das pessoas, treinadores, principalmente que eles saem do presencial e eles vão trabalhar com consultoria online, que é o quê? Eles, num mês, por exemplo, eles vendem 3, 4 planos anuais a mais, entra 10.000 reais a mais na conta da pessoa e ela não sabe o que fazer com aquele dinheiro e ela gasta. Então, eu sempre fui desenvolvendo isso ao longo da vida. Aí a pergunta dele é, eu tive algum start, eu aprendi? Eu não sei se existe essa regra de fato, talvez com outro nome, ou se alguém patenteou ou criou, mas eu criei essa ideia de que eu não vou comprar coisas que eu não puder comprar 10 vezes, 15 vezes. É claro que existem coisas que isso é difícil você aplicar, tipo assim, uma casa, né, de 5 milhões de reais. Mas o ponto é, nunca se alavancar com um dinheiro que você não sabe se ele vai permanecer entrando na sua vida. Por quê? Porque consultoria online, pessoal, ela é sazonal. Se você não, principalmente se você não tiver estratégia de entrada de leads e de comercial, você não vai ter periodicidade de que você vai fazer aquele dinheiro sempre todo mês. E é o caso da maioria de vocês, que como vocês não trabalham com estratégia de consultoria online, um mês vocês faturam 5.000 reais, no outro vocês faturam 20, depois vocês faturam 2, depois vocês faturam 7. E aí o problema é, a pessoa ela leva o padrão de vida dela para um ponto onde ela não vai conseguir manter justamente por causa dessa oscilação de faturamento. Então a regra do 10x entra justamente aí de você sempre manter o pé no chão em termos do que entra na sua conta. Então a minha sugestão é, e até indo além dessa regra do 10x, eu sempre demorei pelo menos 1 ano, 12 meses, 18 meses para poder elevar o meu padrão de vida. O que eu quero dizer? Se ao longo de 1 ano eu pego tudo que entrou na conta a nível de vendas, divido por 12, eu tenho o meu salário mensal, eu tenho um prolabore mensal. Depois de 1 ano, se isso fosse consecutivo e se isso fosse linear, eu aumentava um pouquinho o meu padrão de vida e assim por diante. Ou seja, eu até inclusive falei nesse vídeo, sempre manter o teu padrão de vida o mais baixo possível e economizar o máximo de dinheiro que você pode pelo máximo de tempo possível. Então, eu lembro quando eu era mais jovem, eu lembro quando eu era mais jovem, por exemplo, que, por exemplo, eu tinha um faturamento ali de 30.000 reais e eu gastava 5, por exemplo. Vivia num aluguel de 4, gastava 5 não, gastava uns 7. Vivia num aluguel de 3,5, gastava 1.000 reais de mercado, gastava 300 reais de gasolina, fazia o mercado mais básico possível, não comprava carne, não comprava nada gourmet, comprava literalmente arroz, frango, batata e só. E umas frutas, a fruta mais barata possível. Bolacha eu não comprava na época, eu era pão duro, não gastava dinheiro em bolacha. Naquela época, eu ganhava uns 30.000 reais, conseguia faturar uns 30, 40 mil reais e eu vivia com 5.000 reais. Não comprava bolacha, não comprava absolutamente nada, eu vivia com frango, arroz e batata. E a fruta mais barata que tinha no mercado. A fruta mais barata que estava em promoção era o que eu comprava. E só comia ela, só. Legumes eu não comprava, foda-se a microbiota. Não comprava porra nenhuma. E eu vivia assim por muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Quando que mudou? Na verdade eu ainda vivo assim. Eu sempre vivo muito abaixo do que eu posso a nível de financeiro. Então eu tenho comigo na minha cabeça de que eu tento viver com 30% do meu faturamento. Essa é a minha regra. Então eu vivo com 30% e invisto 70%. Eu sempre tive essa... Mas acho que é muito... Eu acho que isso é muito... Conversando com as pessoas, eu acho que isso é muito
Mais uma vez, volta até aquele vídeo que a gente vai soltar hoje, inclusive, na data de gravação, que é do experimento do marshmallow, pessoal. Que é basicamente um experimento lá de 1970, se eu não estou enganado, onde eles colocaram crianças dentro de uma sala com um marshmallow, botavam o marshmallow no prato da criança e falavam, se você conseguir esperar 5 minutos, você vai ganhar 2 marshmallows. Se você conseguir esperar 20 minutos, você vai ganhar 3 marshmallows e assim por diante. Que nada mais é do que a tua capacidade de você postergar um ganho, a tua capacidade de você postergar algo gratificante. E eles fizeram um estudo longitudinal com essas crianças de que as crianças que conseguiam postergar pegar o marshmallow, ou seja, não pegavam marshmallow e esperavam e ganhavam 2, ganhavam 3, eram as crianças que conseguiam ter, primeiro, mais estabilidade financeira ao longo da vida e segundo, eles correlacionaram também até mesmo com o sobrepeso. Então as crianças que não conseguiam ter controle de pegar o marshmallow são as crianças que desenvolveram obesidade ao longo da vida. Por quê? Porque foram crianças que possivelmente usavam da comida para ter algum tipo de gatilho emocional, por exemplo, e assim por diante. Ou seja, isso foi uma coisa que sempre foi colocada pelos meus pais quando eu era criança. A capacidade de você postergar, você ter algum tipo de benefício na vida. Tudo que eu lembro até hoje. Quando eu era criança, 5 anos, eu chegava da escola, eu queria brincar, queria jogar alguma coisa, minha mãe falava, primeiro dever, depois prazer. Isso ficava na minha cabeça. Primeiro dever, depois prazer. E depois, quando eu fui ficando mais velho, primeiro você economiza, depois você curte. E aí eu lembro que em datas comemorativas, tipo assim, Dia das Crianças, Natal, essas coisas, eu não ganhava presente que as pessoas ganham, né? Brinquedos, essas coisas. Eu ganhava R$20, R$50. Eu ia juntando esses R$50 ao longo de 1, 2, 3 anos, eu ia lá e comprava alguma coisa que eu queria. Então isso foi ficando na minha cabeça. Essa capacidade de você juntar o dinheiro, juntar. Eu poderia, se eu quisesse comprar uma televisão de R$2.000, na primeira data eu consegui R$200, depois 400, depois 500. Eu poderia aqui comprar alguma coisa com R$500 para não esperar ter os R$2.000 e comprar aquilo que eu realmente queria. Mas é aquilo, a capacidade de você postergar, ter alguma coisa gratificante, postergar uma compra, para você de fato conseguir comprar alguma coisa que você queira. Então, essa talvez seja uma das coisas mais importantes que eu pude ter tido ao longo da minha vida. Inteligência financeira, de postergar compras que eu sempre quis, por exemplo, mas que não faziam sentido no momento. A mesma coisa, quando eu tive o meu primeiro carro, que foi um Argo, naquela época eu já poderia ter tido uma BMW, por exemplo, que foi o meu segundo carro. Eu já poderia ter comprado, só que eu não ia seguir a regra do 10x. Então eu esperei dar os meus 10x para eu trocar de carro. Então, eu acho que isso é muito, mais uma vez, da capacidade que as pessoas têm de suportar e resistir a tentações. Resistir a tentações. Tem uma regra da psicologia que é a regra dos 20 segundos, né? Se você consegue segurar a tua cabeça de não fazer alguma coisa que você realmente quer por 20 segundos, depois fica muito fácil. Então você consegue levar isso pra vida. Cuidado. Principalmente vocês, treinadores que estão crescendo na consultoria online, têm sonhos. Eu também sempre tive sonhos. Sempre tive sonhos. Mas eu nunca fui idiota deixar os sonhos chegarem na frente da capacidade de mantê-los. Então não adianta nada você comprar alguma coisa que é o teu sonho e depois você precisar vender. Então assim, cuidado, não cometam burrices. Não cometam burrices. Cuidado para não se alavancar. O dinheiro que você faz em um mês não é o dinheiro que você vai fazer em um ano. Esse é o erro da maioria dos treinadores. Eles têm um mês excelente, ganham muito dinheiro, depois o resto dos meses volta para o que seria o normal e aí eles piram a cabeça. E aí a gente acha que, mais uma vez, a gente passa a banalizar o dinheiro, é uma coisa que eu sempre falo. Porque o treinador, ele sai de R$5.000 para R$10.000, ele dobrou o faturamento dele. Nenhuma empresa dobra o faturamento em um mês, para começar. Nenhuma empresa, você não vai ver uma Magazine Luiza dobrar o faturamento em um mês. Aí depois ele cai de novo para R$5.000, e depois só que o problema é, quando ele sai dos 5 para os 10 em 1, 2 meses, ele eleva o padrão de vida para os R$10.000. Só que ele caiu depois do faturamento porque ele não soube manter. E ele elevou o nível de vida dele para um faturamento que não era congruente com o que ele seria capaz de manter. E aí ele faz merda. Aí ele faz cagada. Então, respondido a pergunta, deixa eu pegar aqui a pergunta do Paulo Ryan. Professor, qual o seu maior objetivo? Onde você quer chegar ou conquistar? Curioso, eu tava conversando isso ontem na call com um amigo meu. Talvez hoje o meu maior objetivo dentro da Dark seja transformá-la na única e na maior solução de educação / ferramentas para consultoria online.
É isso que eu imagino hoje dentro da Dark. Na verdade, em conjunto com isso, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas... meu celular não vai ficar aqui, mas vamos lá. Sabe aquela ideia de que do peso que, por exemplo, estudar em Harvard tem, ou estudar num ITA da vida, num IME? É isso que eu imagino para Dark, sabe? Transformá-la, mais uma vez, na maior solução, no maior hub, na maior escola de treinadores, de profissionais da área da saúde, pensando em bodybuilding, pensando em fitness. Essa é minha meta de longo prazo. De fato, qualquer pessoa que fale para outro profissional ou para uma pessoa comum, eu sou formado dentro da Dark, eu completei a Dark Side, ela de fato tem um renome grande e absurdo e seja a maior referência a nível de educação, de treinamento, de nutrição, de fármacos que possa existir no mercado, né? Com professores ali dentro, com um certificado, com um check, com absolutamente tudo. Hoje, esse é o meu maior objetivo a nível profissional. Transformar a Dark nesse hub de educação e de ferramentas, de soluções, pensando em consultoria online. Zero pensando em presencial, sempre pensando em consultoria online. Agora, meu maior objetivo de vida pessoal, é difícil, pessoal. Isso daí eu já não sei responder. Eu sou uma pessoa boa de CNPJ, eu consigo ter metas muito claras e caminhos muito bons de CNPJ, mas de CPF eu ainda sou muito ruim. Então, a nível pessoal, sendo bem sincero, não é uma coisa que eu parei para traçar ainda dentro da minha vida. E talvez esse seja um dos meus grandes erros / defeitos. Eu vivo muito pelo PJ, felizmente ou infelizmente.